Muito bem, boa tarde a todos. Boa tarde. Então, todos nós estamos bem acordados depois desse longo dia até agora? Sim. Sim, é. Então, é um privilégio e uma alegria poder vir e compartilhar com vocês aqui novamente hoje. E eu realmente fui abençoado por todas as apresentações até agora. Fui abençoado pela comunhão, pelo calor humano, pela amizade. E eu simplesmente louvo a Deus por irmãos e irmãs dedicados aqui na Colômbia Britânica que amam o Senhor, amam seu povo e querem que a vontade de Deus triunfe em nossas nações. Então, eu vou falar nesta tarde. Este sermão tem como título 72 Virgens e Salvação. E eu escrevi este texto há algumas semanas, porque é um assunto muito atual hoje em dia. E na verdade ele fala sobre a questão do perdão de Deus. Eu acredito sinceramente que quando você observa as histórias de pessoas que passaram por sofrimentos imensuráveis, a forma mais fundamental e eficaz de superar a prisão, a tortura e o exílio é através da prática constante do perdão. E o perdão está no centro da mensagem cristã. Você não encontra o perdão sendo defendido particularmente no Islã, no hinduísmo ou no budismo propriamente ditos. O perdão é realmente uma doutrina exclusivamente cristã e ainda assim, se uma sociedade não tem pessoas que recebem perdão dispostas a conceder perdão, essa sociedade degenera em ciclos de violência, vinganças e disputas que se arrastam por gerações. Portanto, o perdão é realmente o coração do Evangelho. E se quisermos ter liberdade religiosa, precisamos ser capazes e estar dispostos a perdoar aqueles que nos feriram ou nos perseguiram. Caso contrário, e falo isso pela minha própria experiência, você pode estar envolvido em uma batalha justa, mas no processo de lutar essa batalha justa, acaba se tornando endurecido por dentro. E a única maneira de você se envolver em uma batalha justa é praticando o perdão diariamente. E você pode até estar certo, mas acaba se tornando como um símbolo estridente. Por isso é preciso ter, como Jesus disse, ame seus inimigos, talvez a coisa mais difícil que ele já disse. Então hoje eu quero falar sobre as 72 virgens e a salvação. E antes de começarmos, convido você a inclinar a cabeça comigo e vamos pedir a bênção do Espírito Santo. Querido Pai Celestial, agradecemos por nos reunirmos aqui. Pai, obrigado pelas bênçãos e pela oportunidade de te adorar neste teu dia, conforme nossa consciência. E Pai, eu oro para que essas liberdades durem por muito tempo nesta terra. Pai, ao refletirmos agora sobre a questão do perdão e da certeza do perdão, peço que o Teu Espírito Santo, que inspirou estas Escrituras, fale comigo e por mim, que Tu trabalhes em cada coração, aqui e também naqueles que estão assistindo online, Pai. Senhor, peço que realmente estejamos dispostos a trilhar um novo caminho. Senhor, que estejamos dispostos a novos pensamentos. Que sejamos transformados pela renovação da mente, tirando o coração de pedra e nos dando um de carne. Oro para que vejam em nossa experiência diária homens e mulheres para quem a liberdade religiosa signifique liberdade dos problemas passados, transcendendo situações humanas pelo perdão. Que ao compartilharmos estes momentos, Tu sejas glorificado. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então esta é a nossa jornada nesta tarde. Vou abordar a questão, após uma breve introdução, de Islã e salvação, cristianismo e salvação, e então chegaremos à nossa conclusão. Então, estou pregando isso aqui hoje porque soube que vocês têm um grande influxo de muçulmanos aqui na Colômbia Britânica. Houve episódios de violência por membros da comunidade muçulmana no metrô e nos trens. É fundamental que entendamos o que ocorre no Islã e como nós, cristãos, podemos compartilhar nossa fé de forma atraente e eficaz. E então, como introdução, este sujeito aqui encontrou seu destino há apenas algumas semanas. Ele morreu no dia 28 de fevereiro. O Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã, morreu num ataque aéreo de EUA e Israel em fevereiro deste ano. E isso marca o mais recente aumento nas hostilidades entre a República Islâmica e o Ocidente. E então, imediatamente após a morte dele, você via cartazes como este aparecendo no centro de Teherã, onde você tem
Ali Khamenei passando a bandeira para seu filho, Mojtaba, que agora descobrimos que também está morto, e então espalharam cartazes como este, enfatizando que a transição estava completa e que a República Islâmica tinha um novo líder. No conflito atual, as notícias mostram porta-aviões e mísseis, mas a realidade é que ambos os lados entendem este embate em termos espirituais. Para a República Islâmica, a América é o grande Satã que deve ser destruído. Para a República Islâmica, a palavra Ayatollah, são duas palavras juntas. Ayat é a palavra árabe para versículo. Então, as passagens do Alcorão são ayats e os capítulos são chamados de suras. Allah é o termo islâmico para Deus, conforme o entendem no Alcorão. Logo, Ayat Allah significa que eles são a palavra de Deus. E assim, os ayatollahs, quando falam, estão falando em nome de Deus. Por isso, são os líderes supremos no regime islâmico. Assim como o Papa afirma ser infalível ao falar ex cathedra, os ayatollahs têm o mesmo entendimento. Falam em nome de Deus, sendo governantes supremos. Os ayatollahs do Irã pertencem ao ramo xiita do Islã, especificamente aos 12 imãs, um dos grupos dentro dos xiitas. Existem os quinzeiros, seteiros e 12 imames. Estes acreditam que o 12º imã entrou em ocultação ou oclusão numa caverna em Karbala, no sul do Iraque. Enquanto ele está escondido, os ayatollahs lideram o povo de Deus. Mas um dia, esse 12º imã, o Mahdi, vai retornar, desencadeando a crise final. Creem que o mundo será banhado em fogo, judeus mortos, cristãos subjugados, a cruz quebrada e estabelecerão um califado global. Entenda por que a busca por armas nucleares é problemática. Se creem que banhar o mundo em fogo trará o retorno do Mahdi, ou o 12º imã, marcaria também o retorno de Cristo. Enquanto isso, o secretário dos Escalcemiro, Miwa Pete Hegseth, enquadra o conflito na linguagem do dispensacionalismo cristão e da teologia apocalíptica como uma batalha contra as forças do mal. Ele postou no TikTok o Pai Nosso semana passada. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, com bombardeiros B-2 bombardeando o Irã. Teu é o reino, o poder e a glória. Hastearam a bandeira no Congresso com caças F-18 e tanques. E basicamente está celebrando o poderio militar americano de uma forma blasfema. E então você tem o secretário da guerra, Pete Hegseth, que vê toda essa linguagem e esse conflito em termos religiosos, assim como os governantes iranianos. Portanto, não é apenas uma batalha entre forças militares, mas sim uma disputa entre dois caminhos concorrentes de salvação. Afinal, toda religião fala sobre algum tipo de paraíso ou salvação, seja o Jannah para os muçulmanos, o Nirvana para os budistas, ou um novo céu e uma nova terra, como os adventistas veem nas Escrituras. Toda religião hoje aponta para uma realidade maior, afirmando que oferece o caminho para o paraíso de uma forma ou de outra. E a própria palavra paraíso é de origem persa e significa em si um jardim cercado por 4 paredes. Então vamos falar primeiro sobre o Islã e a salvação. O Islã surgiu na Península Arábica no século VII d.C. e começou, como você pode ver, ali na costa oeste da Arábia Saudita. Você tem a cidade de Meca e acima dela a cidade de Medina. Então Maomé foi criado em Meca, ele foi expulso e foi para Medina, essa é a história como é contada. Ele estabeleceu um Estado Islâmico em Medina, depois retornou a Meca para estabelecer o Islã por toda a Península Arábica. E então a fé islâmica irrompeu da Península Arábica e se espalhou, atravessando todo o norte da África, chegando até a Espanha e depois ao sudoeste da França. Em 732, como vê no mapa ali nos Reinos Francos, a Batalha de Tours foi vencida por Carlos Martel contra os invasores muçulmanos. Se Carlos Martel perdesse, a Europa provavelmente teria se tornado muçulmana. Foi um ponto de virada na história. Então, os exércitos islâmicos seguiram ao leste, atravessando toda a região do Oriente Médio até os atuais Paquistão e Afeganistão. E então, após a morte de Maomé,
a liderança da comunidade muçulmana passou para os líderes que eram conhecidos como califas. O primeiro foi Abu Bakr, e depois dele veio Uthman, que foi ele quem reuniu os ensinamentos sagrados de Maomé, dando origem ao Alcorão. E então, 200 anos depois, o Islã havia se dividido em dois. Havia os sunitas e havia os xiitas. E os sunitas são a maioria no mundo muçulmano hoje. Eles acreditam que a profecia terminou com Maomé e que agora a comunidade muçulmana é liderada por estudiosos, cheques. Então, os xiitas, eles acreditam que a linha da profecia continuou após Maomé até o 12º imã. Assim, os xiitas são mais abertos, por exemplo, ao ministério da irmã Ellen White, do que os sunitas, pois creem que a profecia é contínua. Mas os xiitas eram a minoria e, por isso, lutaram assimetricamente contra os muçulmanos sunitas durante séculos. Maomé disse um hadith: ele saiu para a batalha de Medina e alguns soldados não quiseram ir, ficando em casa. Quando voltaram vitoriosos, os soldados que lutaram perguntaram a Maomé: o que faremos com os que não quiseram lutar? A resposta dele foi matar os hipócritas. Essa instrução de Maomé explica por que o terrorismo islâmico hoje é majoritariamente de muçulmano contra muçulmano e não contra cristãos. A matança ocorre porque acreditam que eliminar hipócritas permite matar outros muçulmanos que deles discordam. Se Jesus dissesse, matem os hereges, cristãos lutariam entre si. Essa é a tragédia da história islâmica, com tantos conflitos internos no mundo muçulmano. Mas no mundo muçulmano e no mundo xiita em particular, ao longo dos últimos 50 anos, os atentados suicidas se tornaram extremamente populares, especialmente dentro do próprio mundo xiita. Na Guerra Civil Libanesa, 1975-1990, o Hezbollah, principal partido xiita do Líbano, notabilizou-se por atentados suicidas, como o de 1983 contra quartéis americano e francês, que matou 241 norte-americanos e 58 franceses. Então, por que os atentados suicidas? Por que eles são tão populares em algumas partes do mundo muçulmano? Bem, a resposta para isso está na questão do perdão. E então, se você é da fé muçulmana, acredita que o Alcorão e o Hadith ensinam que há formas de expiar seus pecados e encontrar o perdão, processo chamado de Tauba. E estes são os 6 passos para receber o perdão de Alá e para que suas dívidas sejam quitadas com ele. Primeiro, demonstre remorso genuíno por ter cometido o pecado, dizendo as palavras certas no Tauba. O segundo estágio é o desejo de não repetir o pecado, o que chamaríamos de arrependimento sob uma perspectiva cristã. O terceiro, deve haver um compromisso de cumprir certos deveres religiosos. O quarto é pedir desculpas e solicitar o perdão da pessoa a quem você prejudicou. Depois você deve reparar qualquer dano que tenha causado e então deve manter uma obediência contínua a Allah. E assim, no Islã, este é o método passo a passo para encontrar o perdão de Allah. O problema é que não há garantia de perdão no Alcorão ou no Hadith se você disser que está arrependido e realizar o Tauba. É sugerido que talvez seja possível que você seja perdoado, mas não há garantia de perdão. No Alcorão 6:8 diz: ó vós que credes, voltai-vos para Alá com arrependimento sincero na esperança, não na certeza, mas na esperança de que vosso Senhor removerá de vós vossos males e vos admitirá em jardins sob os quais rios correm. O Alcorão também afirma em 416: certamente Alá não se agrada que nada seja associado a ele. Isso pode ser pensamento trinitário, mas e ele perdoa o que está além disso a quem ele quiser, e quem associa algo. Isso seria a falsa trindade do Império Bizantino Oriental. Ele de fato se desvia para um erro remoto. E então este versículo do Alcorão aqui, apesar de ser visto por alguns e por muitos, eu acho, como um texto antitrinitário, a trindade naqueles dias não era Pai, Filho e Espírito Santo. Era mais Deus Pai, Deus Filho, e Maria era Theotokos, a mãe de Deus. Era assim que o Império Bizantino promovia a ideia da trindade. Então este versículo do Alcorão está, na verdade, rebatendo um conceito falso da divindade.
Portanto, isso não é algo que nós não rejeitaríamos este versículo, por dizer que é antitrinitário. Aqui está sendo rejeitado um conceito falso da Trindade, mas o problema com isso é que no Tauba, o crente tenta obter o perdão dos pecados de Alá, mas o crente nunca pode ter certeza de que foi perdoado. Como no Islã, o crente pode encontrar a certeza de que Deus realmente o perdoou, e você vê isso em Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Então, Al-Bukhari é o livro de hadith mais reverenciado em todo o Islã, e Sahih significa que é tipo genuíno ou confiável. E então, Sahih Al-Bukhari, isso é como o desejado de todas as nações para os adventistas, certo? Diz: aquele que luta em batalhas sagradas pela causa sagrada de Alá, movido apenas pela crença nele e em seus apóstolos, receberá de Alá uma recompensa ou despojos se sobreviver, ou entrará no paraíso se for morto como mártir. Então, o que esse suposto dito do profeta Maomé diz é que se você participar do jihad pela causa de Alá e fizer isso por livre e espontânea vontade, se você sobreviver, ganha despojos, e se morrer, vai para o paraíso. Agora, isso é uma oportunidade de negócio muito boa para um jovem. O Alcorão 3.157 diz: se morrer pela causa de Alá, seu perdão e misericórdia são melhores que tudo o que acumular. Ou seja, morrer por Alá traz uma recompensa maior do que qualquer conquista neste mundo. Assim, ensina-se no Islã sunita e xiita que o martírio, ou istishhad, livra o muçulmano do inferno e garante o paraíso, independente do pecado cometido. É como nas cruzadas, quando os papas diziam erroneamente: se você lutar nas cruzadas, terá remissão de todos os pecados que já cometeu e de todos os que cometer. E assim, o que o Islã ensina sobre jihad é quase idêntico ao que o papado ensinava sobre as cruzadas. Lute por nós e terá garantido o perdão de todos os pecados que já cometeu e que ainda irá cometer. O martírio, incluindo atentados suicidas, contorna os requisitos do Tauba, apagando os pecados do crente e garantindo o acesso ao paraíso. Outro hadith ensina os 7 benefícios da morte por martírio. Primeiramente, você recebe o perdão de todos os seus pecados. Em segundo lugar, você ganha um lugar no paraíso. Terceiro, proteção contra o tormento do túmulo. Quarto, segurança contra o terror do dia do julgamento. Quinto, você recebe uma coroa de honra. Em sexto lugar, você recebe 72 ouris, ou as 72 virgens. E em sétimo lugar, curiosamente, você ganha o direito de interceder pela salvação de 70 parentes. Se morrer em jihad, você ganha o direito de interceder por todos os seus parentes. Agora, eu não consigo nomear 70 parentes meus que eu conheça. Certo? Alguns eu gostaria de excluir, tudo bem? Mas há alguns, não vou dizer quem, mas eu não tenho 70 parentes pelos quais eu poderia possivelmente interceder se eu estivesse nessa situação. E ainda assim você tem o direito de interceder em nome de 70 parentes. Essas seriam as 72 virgens mencionadas. Ao morrer em um jihad, ganha-se 72 virgens no paraíso. O número 72 não consta no Alcorão, mas está no Hadith. O Alcorão contém referências repetidas às Huri al-Ain, que são frequentemente interpretadas como as de olhos escuros. Elas são descritas como companheiras de olhar modesto, intocadas por homens ou por jinn, que vivem em pavilhões nos jardins. A tradição islâmica sustenta que essas 72 virgens renovam sua virgindade diariamente. São presentes eternos para quem morre em jihad ou martírio, e a mesma tradição diz que idosas deste mundo, ao morrerem, renascem no paraíso como virgens perpétuas. Agora, as implicações para muçulmanos que vêm para a Grã-Bretanha, Espanha ou França é que, se você é um jovem muçulmano britânico e escolhe levar um estilo de vida imoral de festas, bebidas, drogas e promiscuidade, a morte por martírio num atentado suicida em Londres oferece a você a garantia total do paraíso. Isso apaga a vergonha da sua família.
O restaura a honra da sua família, garante prazeres eternos com 72 virgens, e isso realmente é um milagre, porque não há 72 sogras nessa promessa. Para jovens muçulmanos, isso é uma piada. Para jovens muçulmanas no Ocidente que sofrem vergonha por sexo antes do casamento, um caso ou por serem inférteis, ou se uma jovem foi estuprada e sofre vergonha na comunidade muçulmana, a morte por martírio apaga sua vergonha. Isso cancela totalmente sua culpa. Isso restaura a honra de sua família e garante a ela a eternidade no paraíso. Então você vê o apelo da morte por martírio. Portanto, falando estritamente, o suicídio é estritamente proibido dentro do Islã sunita e xiita, mas o martírio não é. Hoje, ao ouvirmos sobre um homem-bomba no Iraque, na Indonésia ou na Cisjordânia, saiba que esses não são, tecnicamente, atentados suicidas. Esses são os atentados da garantia da salvação. As pessoas estão tentando encontrar a vida eterna da única forma que sua religião lhes garante. E essa é a tragédia do atentado suicida. Veja, os jovens, quando ouvem falar de jihad, gostam da oportunidade de participar de conquistas estrangeiras. Podem matar, estuprar e roubar livremente, e se morrerem, vão para o paraíso. Mas para uma jovem, mulheres jovens evitam o combate, mas se vestem um colete, vão a um posto e apertam um botão, sua vergonha some, a honra da família é restaurada e garantem o paraíso. Portanto, uma grande proporção dos atentados suicidas é, na verdade, cometida por mulheres e não por homens. E, no fim das contas, eles não estão agindo para matar, eles estão agindo para alcançar a vida eterna. E quem aqui nesta sala não deseja encontrar a vida eterna? Então estamos partindo do mesmo ponto de partida, e a questão é, o Islã oferece a vida eterna por um determinado caminho. O que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus? Porque no Islã você nunca tem a garantia do perdão de Deus, mesmo que você cumpra as 6 ou 7 etapas do Tauba. O perdão é sempre uma possibilidade, mas não é uma garantia. Portanto, é importante nessas discussões reconhecer que as pessoas que se envolvem nessas ações não são loucas, perversas ou más. Elas têm o mesmo desejo em seu coração que todos aqui têm hoje, que é a certeza da salvação, e estão buscando essa certeza da forma que a fé delas lhes garante. Então, afinal de contas, o que a Bíblia tem a nos dizer realmente sobre o perdão? O que vou fazer aqui é mostrar uma série de perguntas na tela, e em seguida vou dar algumas respostas bíblicas para isso. Porque quando lemos a Bíblia, o que ela diz sobre o perdão e o perdão de Deus para nós é realmente algo belo. É realmente algo belo. A primeira pergunta é esta: quem são chamados ao arrependimento? A resposta é que Jesus diz: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. De acordo com Romanos capítulo 3, quantos de nós somos pecadores? Todos nós. Isso significa que Jesus veio para que pudéssemos encontrar o arrependimento. A próxima pergunta é: o que acompanha o arrependimento? Bem, em Mateus 28, Marcos 16 e Lucas 24, 47, você tem as 3 comissões evangélicas. Jesus disse que o arrependimento e o perdão dos pecados devem ser proclamados em seu nome para todas as nações. Ou seja, para Deus, nenhuma nação deve ser deixada para trás. Nenhum grupo de pessoas deve ser deixado para trás. Ninguém deve ser esquecido. É desejo de Deus que o arrependimento e o perdão dos pecados sejam proclamados em nome de Jesus a todas as nações. Por isso, como adventistas, somos um povo missionário. Chamados ao arrependimento, proclamamos o perdão dos pecados a todas as nações. Quem precisa se arrepender? A resposta está em Romanos 3, 9 a 10 e no versículo 23. Diz assim: e então, somos melhores? Não, pois já demonstramos que todos, judeus e gregos, estão sob o pecado, como está escrito: não há nenhum justo, nem sequer um, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, segundo o texto, todos na terra precisam se arrepender.
Todos nós temos algo do qual precisamos nos arrepender. E então a pergunta é, por qual meio o pecado nos é revelado? A resposta está em Romanos 3:20, pois é pela lei que vem o conhecimento do pecado. Então, quantas pessoas se levantaram hoje e não se olharam no espelho antes de virem para cá, para este prédio? Alguém aqui não se olhou no espelho? Bem, senhor, o senhor não tem cabelo. Me desculpe, me desculpe. Você pode escovar os dentes e não precisa se preocupar com o que tem lá em cima, certo? Então, se além daqueles que são carecas, alguém aqui não se olhou no espelho esta manhã? Não. Todo mundo... Você se olhou no espelho, irmão? Sim. Certo? Tudo bem. Então, todo mundo... Você teve que pentear o seu cabelo careca, não é? Então, todo mundo se olha no espelho de manhã. Por quê? Porque queremos ver nossas imperfeições. Você não olha no espelho para ver o que está bom, mas para ver o que está ruim e consertar. Não é verdade? Sim. E a lei de Deus tem a mesma função. Quando olhamos para a lei de Deus, os 10 mandamentos, percebemos o quanto realmente somos pecadores e o quanto precisamos de alguém para nos consertar. E então, por qual meio o pecado é revelado? É através da lei de Deus. Quem desperta a nossa consciência para a nossa condição pecaminosa? João 16:8 diz, quando ele vier, ou seja, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse papel do Espírito Santo, quando olhamos para a lei de Deus, é trazer convicção ao nosso coração de que somos pecadores, de que há um juízo vindouro, mas também de que existe a possibilidade de justiça para nós. Às vezes, Satanás coloca essas palavras em nossos ouvidos. Isso é chamado de culpa falsa e ele diz, Conrad, aquilo que você fez no ano passado, Deus nunca poderia te perdoar por isso. Deus pode perdoar todo o resto, mas não pode te perdoar por isso. E isso é conhecido como culpa falsa, porque você já confessou esse pecado a Deus e ele já te perdoou. Quando Satanás sussurra essas palavras de culpa falsa no seu ouvido, a melhor coisa a fazer é responder com uma promessa das Escrituras. Diga, afasta-te, Satanás. A Bíblia diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar e purificar. Satanás também sussurra a culpa verdadeira. É quando você tem um pecado oculto e não confessado, vivendo como cristão em público, mas pecando em segredo. Satanás diz, Conrad, sei que se diz cristão, mas sua vida é podre. Você é um hipócrita. E quando Satanás faz isso, não é para te levar ao perdão de Cristo. Ele quer te levar ao desânimo. Mas quando o Espírito Santo fala com você, ele diz, sim, você é um pecador, meu filho ou minha filha, mas há um Salvador disposto a te perdoar hoje. O que faz um pecador verdadeiramente arrependido? Salmo 38:18, confesso a minha iniquidade, estou arrependido dos meus pecados. Então confessamos as nossas iniquidades. É difícil dizer que estamos arrependidos. Eu aprendi ao longo dos anos, em 26 anos de um casamento muito feliz, como é fácil fazer um pedido de desculpas que não é verdadeiro. Sinto muito se você ficou chateado com o que eu disse. Isso não é um pedido de desculpas. Sinto muito que você esteja com emoções negativas agora. Sinto muito que você vá ficar chateada comigo pelos próximos dias. Tipo o cara que disse à esposa, vou ver o jogo, pode me dar um gelo pelas próximas 3 horas? Então, o pecador verdadeiramente arrependido, ninguém aqui nunca fez isso? Bem, agora vocês sabem. Confesso minha iniquidade. Sinto muito pelo meu... Confesso minhas iniquidades agora. Quão específica deve ser a confissão? Isso é importante. Levítico 5:5. Quando alguém for culpado de algo, deve confessar o seu pecado. É nesse momento que eu tenho um filho pequeno e no culto em família, se eles sabem que errei, não adianta eu me ajoelhar e dizer, Senhor, somos todos pecadores, perdoa nossos pecados hoje, pois isso não resolve. Mas se eu disser, Senhor, hoje eu dirigi acima da velocidade, fui parado e recebi uma multa, e sinto muito, meu filho pequeno me ouve dizendo em voz alta que o que eu fiz foi errado, e eu dou o exemplo para ele, mostrando que é assim que se vive de maneira justa. Então, ao cometer um pecado, fazemos uma confissão específica desse pecado. Se for diante de outros, mostra que esse não é um comportamento cristão aceitável nem moral,
Portanto, ao confessar seus pecados, devemos confessar exatamente o que você cometeu. Dizer apenas, ó Senhor, perdoa-nos por todos os nossos pecados não é o suficiente, não basta. Senhor, perdoa-me por ter perdido a paciência com meu filho hoje. Sim, meu filho precisa ouvir isso. Estou dizendo em voz alta que o que fiz foi errado. Que promessa é feita aos que confessam seus pecados? Um versículo famoso diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Essa frase, nos purificar de toda injustiça, nos evangelhos, Jesus usa 3 palavras para cura: terapeu, terapeuso. Isso significa curar. Então, nos evangelhos, Jesus cura os doentes de suas enfermidades. E há outro verbo grego, eu esqueci qual é agora, não me vem à cabeça. Mas há outro verbo grego em que Jesus cura pessoas de doenças mais graves, mas a doença mais séria que precisava ser tratada por Jesus era a lepra. E os leprosos nunca eram curados. Os leprosos nunca eram curados. Os leprosos sempre eram purificados. Acatarizo é o verbo. Dessa palavra vem o termo catártico. Os leprosos eram purificados. E assim, quando João 1,9 diz: Ele nos purificará de toda a injustiça, não está apenas dizendo que Deus vai nos curar. Diz que o pecado é uma doença mortal e quando Deus nos perdoa, Ele nos cura dessa doença mortal. É isso que o verbo purificar significa aqui. É como se você fosse ao médico e ele dissesse: você está livre do câncer, nenhum sinal de câncer. Você consegue imaginar a alegria de alguém que está livre do câncer? E então a alegria que sentimos quando Deus nos purifica de toda a injustiça. Deus não apenas nos perdoa, Ele remove essa doença chamada pecado, que se não for tratada vai nos levar à morte certa. E o que devemos perguntar quando somos convencidos do pecado? Atos 2,37 diz o seguinte: ouvindo isso, ficaram profundamente comovidos e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Quando somos convencidos do pecado, não fique apenas remoendo. Precisamos dizer: Senhor, o que queres que eu faça? É preciso responder. Isso exige uma resposta honesta. E a resposta de Deus ao sermos convencidos do pecado está em Atos 2, 38, 39. Arrependam-se e batizem-se em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, seus filhos e todos os que estão longe, quantos o Senhor nosso Deus chamar. Assim, ao sermos convencidos pelo Espírito, Deus não apenas nos perdoa. Se a convicção do pecado e o arrependimento, ou metanoia no grego, significam que você se vira e agora caminha exatamente na direção oposta da vida, saiba que o arrependimento não significa apenas que eu paro o que estava fazendo. Isso significa me afastar do que eu estava fazendo. Eu nunca bebi, mas tenho amigos que, se passam por um Buffalo Wild Wings, que é um bar esportivo, o cheiro de álcool saindo daquela porta simplesmente os atrai na hora. Sabe, é como se aquilo simplesmente fisgasse o nariz deles. Então eu digo, se você for passar por um Buffalo Wild Wings, vá para o outro lado da rua, onde não sinta o cheiro e siga em frente. Faça algo diferente, porque se disser, Senhor, me desculpe, mas continuar no mesmo caminho, adivinha o que vai acontecer? Você vai continuar caindo no mesmo pecado de novo e de novo. Portanto, nós precisamos nos arrepender. Devemos dar meia volta e andar na direção oposta. Devemos ser batizados e essa promessa é para você e para seus filhos, para todos os que estão longe. Em Êxodo 33, 6, 7, vemos que Deus é misericordioso até 1000 gerações para quem o ama e teme. Não existiram sequer 1000 gerações de Adão até hoje. Isso significa que o ato de justiça de um homem ou de uma mulher hoje, ao se voltar para Deus, abre a linhagem de sua família para as bênçãos de Deus por gerações futuras. Você pode mudar a história da sua família ao se voltar para Deus hoje e assim abrir para seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, as bênçãos de Deus das quais eles nem fazem ideia. Quantas vezes os reis de Judá foram infiéis e Deus enviava profetas dizendo: você foi um rei perverso, mas por causa do meu servo Davi, vou agir com misericórdia para com você. Você vê isso em todos os livros de Reis e Crônicas, pois Deus é misericordioso. E quando nos arrependemos e voltamos a Ele com fé e no batismo, recebemos bênçãos que vão além de nós. Mas Deus diz: vou fazer um acordo com seus filhos que ainda nem nasceram, e eles também vão receber minhas bênçãos. Deus está pronto para perdoar? Bem, diferente de Alá no Alcorão, a Bíblia diz, como está no Salmo: pois tu, Senhor, és bom e perdoador, abundante em amor leal para com todos os que te invocam.
É um versículo lindo. E essa expressão amor leal talvez seja o verso mais importante de todo o Antigo Testamento. Eu preciso limpar a garganta para dizer isso. Quer dizer Hesed. Você já ouviu falar disso? Chesed. Significa fidelidade à aliança. Significa misericórdia. Significa longanimidade. Significa compaixão. Significa amor eterno. É uma palavra que tem tantos significados, mas talvez seja a única palavra que resume o caráter de Deus mais do que qualquer outra. Deus não é apenas o caráter dele não é apenas chesed, mas ele é abundante em hesed, em chesed, para todos que o invocam. Esse Deus transborda fidelidade à aliança, ele transborda misericórdia, longanimidade, bondade e compaixão. E assim, quando Davi confessou seus pecados diante de Deus, sobre o seu pecado com Batseba, em sua oração de penitência, ele disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua Chesed, apaga as minhas transgressões. E assim, quando Davi pediu a Deus, quando Davi confessou seus pecados a Deus, ele não disse: olha, Deus, o Senhor precisa me perdoar porque eu sou basicamente uma boa pessoa e só errei uma vez, então o Senhor precisa relevar esse único erro. Ele disse: Senhor, eu errei aqui, não tenho desculpas, minha esperança de perdão está no teu caráter, e minha esperança de perdão não se baseia em nada que eu tenha feito, não se baseia no meu desempenho, o Senhor não me deve nada, eu não mereci isso, não tenho nenhum crédito contigo. Se eu for perdoado por Deus, o perdão de Deus é puramente resultado do seu caráter de Chesed para comigo. E quão pleno é o perdão de Deus? O salmista, Isaías diz, Isaías 55:7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem injusto os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque ele é generoso em perdoar. Receber um perdão já é algo grandioso, mas receber um perdão abundante, o perdão de Deus transborda, nada vai escapar do seu perdão. O perdão dele não é simplesmente, sim, eu vou te perdoar desta vez, mas não ouse fazer isso de novo. É uma restauração de um relacionamento que foi quebrado. E quando você está casado há muitos anos, você entende que quando há uma ruptura no relacionamento e depois vocês se reconciliam e com os devidos pedidos de desculpas e confissões, o relacionamento se torna mais forte como resultado dessa reconciliação, perdão e confissão do que era antes, sem isso. Reconciliação, perdão e nomear e reconhecer que certas coisas são inaceitáveis e dizer, não vamos fazer isso de novo. É o que torna os relacionamentos mais fortes daqui para frente. E o perdão de Deus é tal que ele nos perdoará abundantemente por nossos pecados. E por que Deus está pronto para perdoar? Miqueias 7:18-19 diz: quem é Deus como tu, que perdoa a iniquidade e passa por cima da transgressão do remanescente da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer em mostrar clemência. Ele pisará as nossas iniquidades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amo a frase, ele tem prazer na clemência. E você, sente prazer em quê? Em guardar rancor. Eu e meu irmão brigávamos muito, trocando pancadas o tempo todo. Era assim que a gente se perdoava. Coisa de menino, sabe? Tipo, você me bateu, agora eu te bato de volta com juros, entende? E é assim que agimos como seres humanos, mas Deus, ele não sente prazer em exigir retribuição. Deus sente prazer em mostrar misericórdia aos seus filhos. Ele se alegra, não é só o que ele faz, ele sente prazer nisso. É algo que ele celebra. É algo que ele espera ansiosamente para fazer, porque somos seus filhos. Então, por que Deus é longânimo conosco? 2 Pedro 3:9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns pensam que demora, mas é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Somos todos filhos de Deus, e eu não quero que nenhum dos meus filhos pereça, e todo dia é um novo dia quando você tem filhos. Todo dia você espera por algo melhor. Eu conheço os problemas de ontem, mas o amanhã pode ser melhor. Nós vamos trabalhar nisso. Estou vendo alguns pais balançando a cabeça aqui. A atitude de Deus é que Ele não quer que nenhum de nós pereça, nem ninguém nesta sala. Por isso, Ele não demora em cumprir sua promessa da segunda vinda, mas é paciente porque quer que o maior número possível de pessoas seja salvo. A próxima pergunta é: qual o papel do Calvário em nosso perdão? Diz: Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre a cruz, para que, livres dos pecados, vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. É uma passagem linda.
Jesus morreu não para permanecermos em pecado, mas para sermos livres da presença e do poder do pecado em nossas vidas e pudéssemos viver para a justiça. Nós temos os 10 mandamentos. Se não fosse possível guardar os 10 mandamentos, mas o pecado é a transgressão da lei de Deus, e se você quebra a lei de Deus, está condenado à destruição eterna. Mas se não é possível guardar os 10 mandamentos, então Deus seria um monstro, porque ele nos condenaria à destruição eterna por não conseguirmos cumprir uma lei impossível de ser cumprida. Portanto, deve ser possível guardar os 10 mandamentos. E assim Jesus morreu para que pudéssemos ser livres dos pecados. Existe uma diferença entre pecados individuais e ser um ser humano caído. Tipo, eu ainda estou envelhecendo e tenho cabelos grisalhos, como você pode ver. Na verdade, eu fiz uma piada em uma igreja recentemente. Eu disse, eu me visto, uso um terno cinza e toda manhã coloco uma peruca grisalha. Minha esposa sabia que eu não estava falando a verdade. Mas eu sou um ser pecador, eu sou um ser pecador. Eu sou um ser caído. E então, mesmo que eu dormisse pelos próximos 20 anos, eu estaria morrendo lentamente. Eu não estaria cometendo pecados, pecados individuais, mas eu estaria morrendo lentamente. E assim Jesus morreu para que pudéssemos ser livres dos pecados e para que pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas vocês foram curados. Jesus morreu para que, se pedirmos para Ele viver em nós, possamos obter vitória sobre o pecado, para que não sejamos prisioneiros do nosso passado. Não precisamos ser mantidos nas correntes dos vícios e coisas assim. E a nossa vergonha? Hebreus e toda a Bíblia foram escritos sob a ótica do Oriente Médio. Vemos o Evangelho como a salvação da culpa do pecado, mas a Bíblia também o vê pela perspectiva de vergonha e honra. Este versículo diz: olhamos para Jesus, o pioneiro e aperfeiçoador da fé, que pela alegria proposta suportou a cruz, desprezando a vergonha, e sentou-se à direita do trono de Deus. No Calvário, Jesus levou minha vergonha. Isso talvez signifique pouco para a mente ocidental, mas para o muçulmano em uma sociedade de vergonha e honra, onde muitos jovens não têm senso de pecado, mas sentem vergonha diante de Deus, a questão é como se apresentar diante de Deus sem vergonha e com honra. Eles podem se apresentar diante de Deus com honra, porque na cruz, Jesus no Calvário suportou a cruz, desprezando a sua vergonha. Jesus carregou a vergonha deles, como no Ocidente dizemos que ele levou nossos pecados. E o que a morte do Messias veio realizar? João 1,29 diz: no dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que boa notícia, não é? Ele tira o pecado de todo o mundo. Sou grato porque Jesus veio com esse propósito específico. E então, a oferta de misericórdia de Jesus se estende aos povos do Oriente Médio? Com certeza. O Evangelho não é só para os ocidentais. A história do Evangelho começou no Oriente Médio. No livro de Jonas, vemos que o povo de Nínive, em Mossul, no norte do atual Iraque, diz: quando Deus viu que se afastaram de seus maus caminhos, mudou de ideia sobre a calamidade que traria e não a trouxe sobre eles. A misericórdia de Deus não é apenas para os ocidentais, mas também para as pessoas que vivem no coração do Oriente Médio. Hoje, a cidade de Mossul, localizada no norte, é a antiga Nínive, na província chamada Planícies de Nínive. É assim que se chama, as Planícies de Nínive. E o maior grupo cristão no Iraque hoje são os assírios étnicos, os descendentes dos assírios para quem Jonas pregou no livro de Jonas. Assim como Jonas teve o impacto de Jonas durou 2.400 anos desde a sua, ou 2.600 anos desde a sua pregação. E há quase todos os adventistas no Iraque hoje, e são cerca de 20, a maioria deles está em Loma Linda atualmente, mas quase todos os adventistas no norte do Iraque, ou em qualquer lugar do Iraque, são assírios étnicos, e eles traçam sua linhagem até o profeta Jonas. E assim a oferta de misericórdia de Deus não é apenas para os ocidentais. A oferta de misericórdia de Deus é para todos os povos do Oriente Médio também. Vemos isso na história de Jonas. E o Messias está vindo novamente à nossa terra? Bem, sim, ele está. Meu verso favorito de Hebreus: assim também Cristo, oferecido uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tratar do pecado, mas para salvar os que o aguardam. Muitos nos dizemos adventistas. Eu sou um pastor adventista. Satanás sabe que Jesus vai voltar. Sim, ele sabe. Ele sabe que o seu tempo é curto. Os demônios sabem que Jesus vai voltar? Sim, eles sabem. Eles sabem sobre a hora marcada para o seu julgamento e sua destruição.
E os ocultistas sabem que Jesus vai voltar? Ah, sim, eles sabem que Jesus vai voltar. Em quase todo o Islã há uma crença na descida de Isa, que é o segundo retorno de Cristo. A maioria dos cristãos tem noção sobre a vinda de Jesus. Na fé judaica há tradições, mas geralmente tem noção do retorno de uma figura messiânica. Hoje, talvez 60 a 70% do planeta espere a chegada de uma figura celestial, somando todas as religiões. Mas Jesus virá para aqueles que o aguardam ansiosamente. Não é apenas esperar, é esperar ansiosamente. Então, se você está esperando por Jesus, você sabe que ele virá. Se você está esperando ansiosamente por Jesus, seu coração anseia pela vinda dele. Então, o seu coração anseia pela vinda de Cristo hoje? Sim. Quanto mais eu envelheço e quanto mais dor vejo neste mundo, mais anseio pela volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar, todo o sofrimento humano chegará a um fim repentino. Não haverá mais morte, nem doenças, nem divórcio, nem drogas, nem desespero, nem depressão. Tudo chega-se a um fim abrupto. O sofrimento no reino animal também chega ao fim. Então, como podemos estar prontos para esse dia glorioso? João 3, este é Nicodemos e Jesus. Jesus lhe disse: em verdade te digo, ninguém vê o reino de Deus se não nascer de novo ou do alto. Ele explica: em verdade te digo, ninguém entra no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Portanto, você deve nascer pelo batismo e receber o Espírito Santo. Por isso, ao batizar, fazemos uma oração especial pedindo que o Espírito Santo as preencha e venha sobre elas. E ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem deve ser levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que quem nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Se você quer estar pronto para a vinda de Cristo, o caminho é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Você não deve se preocupar com a sua salvação depois disso, mas sim se unir a Deus no processo de santificação. Isso é o ajuste, o preparo do seu caráter para o céu acima. Mas nós, como adventistas, não devemos viver sem a certeza da salvação. Muitas vezes eu trabalho e visito pessoas que estão morrendo e elas dizem: pastor, eu não sei se estou salvo. Você é um cristão adventista a vida toda. Eu não sei se estou salvo. Por que você não sabe que está salvo? Bem, pastor, eu levei uma vida muito ruim. Eu disse: você levou mesmo. Você é um pecador terrível e Deus não vai salvar alguém tão ruim assim. Eles ficam com uma expressão ainda mais deprimida. Eu digo, em Romanos capítulo 5, diz que por um só homem, por um ato de desobediência, o pecado entrou no mundo, e assim a morte passou a todos. Mas por um só homem, por um ato de obediência, a justiça veio ao mundo e a vida veio para todos nós. Somos salvos não por nossa própria justiça, mas pela justiça, perfeição e obediência de Jesus Cristo. Amém. E se eu olhar para se eu olhar para mim mesmo no espelho, não tenho esperança de salvação. Mas se eu olhar para Jesus, eu tenho esperança de salvação. Ser encontrado em Cristo é justificação. Para que Cristo seja encontrado em mim é santificação. E eu preciso ter essas duas realidades na minha vida. O que o Messias promete aos pecadores hoje? Esta é uma promessa linda. Ele diz: e todo aquele que vem a mim, eu jamais... O quê? Nunca o lançarei fora. Você já reparou que nos evangelhos Jesus nunca despediu um discípulo? Nenhuma vez. Ele nunca excluiu ninguém da comunhão. Ele trabalhou com Judas até o fim durante toda a ceia do Senhor. A última ceia foi um diálogo entre Jesus e Judas. Jesus estava tentando salvar aquele último discípulo até o fim da ceia do Senhor, mas Jesus nunca despediu um discípulo. Ele nunca excluiu ninguém da comunhão. Ele diz: se você vier a mim, eu nunca o lançarei fora. Não importa o quão imperfeito você seja, não importa os erros que você cometa, eu nunca o lançarei fora. E assim, quando ouvimos essas promessas de Deus sobre seu perdão abundante, que Ele tem prazer em perdoar, que seu caráter é de aliança, fiel, compassivo, paciente, bondoso e misericordioso, que voltará para salvar os seus e nunca rejeitará quem vem a Ele com fé, este é o Deus maravilhoso a quem servimos. Amém. E eu quero nos encorajar hoje, se esse é o Deus a quem servimos e devemos refletir o seu caráter em nossas comunidades e no mundo, então são essas as características que devemos mostrar. Eu tinha um amigo, ainda conversamos, e ele veio até nós para um evento de acampamento. Sentamos num domingo à tarde e começamos uma discussão. Ele disse:
Bem, esse grupo eu acho que provavelmente colocaria na prisão. Aquele grupo deveria ser enforcado, aquele ali deveria ser deportado, e aquele outro ali deveria talvez ser castrado. O que eu quero dizer é, quando ele mesmo terminou, quem tinha sobrado de pé. E então a conversa mudou para casamento e eu disse: bem, é que você ainda não se casou. Ele disse: sim, deve ser porque sou muito sentimental. Eu pensei: sabe, há algo desconectado aqui. Você acabou de dizimar metade do planeta nos seus comentários e agora acha que não se casou porque é muito sentimental. Muitas vezes temos um conhecimento intelectual de Deus, mas ele busca uma manifestação do seu caráter em seu povo antes da volta de Jesus. Deus espera por um movimento mundial, uma revelação do seu amor para que o mundo veja quem ele realmente é. E tudo o que falamos nestes 20 minutos sobre o perdão de Deus, sua abundância e prazer em perdoar, sua misericórdia, clemência e paciência para a salvação dos pecadores, esse é o tipo de Pai Celestial que devemos refletir para o mundo ao nosso redor. Não olhe no espelho apenas para ver seus pecados. Pergunte: reflito meu Pai Celestial? Ao me verem, enxergam o caráter de Deus? Veem misericórdia, compaixão e perdão? Veem disposição para apagar o passado? Ou o quê? Como o salmista dizemos: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova meu espírito. Ou seja, Deus, eu não posso fabricar isso sozinho, mas Tu podes fazer isso por mim. Tu podes me transformar de dentro para fora. E estou confiante disso, assim como o apóstolo Paulo, que aquele que começou boa obra em vocês, ou seja, o processo de transformação do caráter, irá completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, nosso tempo acabou. Meu tempo acabou. Então, coloquei ali um quadro comparando o Islã e o cristianismo. Como eu já respondi, estou fazendo algumas perguntas. A primeira pergunta é: um pecador arrependido será sempre perdoado? No Islã, a resposta é talvez. No cristianismo, a resposta é sim. Um pecador arrependido pode ter a certeza do perdão? No Islã, a resposta é não. No cristianismo, a resposta é sim. Alguém precisa morrer para que eu seja salvo? Tanto no cristianismo quanto no Islã, a resposta na verdade é sim. Não necessariamente a mesma pessoa, mas a resposta é sim. Essa morte precisa ser voluntária? Sim, precisa. O crente precisa morrer? No Islã, a resposta é sim, mas no cristianismo, a resposta é não. Quem precisa morrer? No Islã, a resposta é o crente, e no cristianismo, a resposta é Jesus Cristo no Calvário. O preço já foi pago. E o resultado? No Islã, quando você morre, bem, estamos falando de uma perspectiva cristã, então você está morto. Mas de uma perspectiva bíblica, quando você nasce de novo, quando é batizado nas águas e é cheio do Espírito Santo, e você recebe Jesus Cristo e a sua justiça em sua vida, Deus faz de você uma nova criação. Ele remove justamente a vergonha e a culpa do seu passado para serem substituídas pela justiça de Cristo, para que possamos nos apresentar com honra, sem vergonha ou culpa, diante de Deus no juízo final. Você sabe, há uma guerra acontecendo hoje. Não é só no Oriente Médio, mas há uma guerra acontecendo dentro de cada coração da raça humana. E essa guerra é pela lealdade e amor de cada ser humano. E o prêmio é a vida eterna. E a forma como respondemos a esse conflito dentro dos nossos próprios corações nos traz ou a certeza da salvação, que nos dá paz com Deus hoje e esperança para o amanhã, ou nos traz medo e pressentimento hoje sobre o que está por vir, que é ou o nada ou o juízo final. Então, no Calvário, a penalidade pela nossa imperfeição e pelos nossos erros, pelo nosso pecado, foi paga integralmente. Jesus nos criou no Jardim do Éden e Ele assumiu a responsabilidade de nos recriar na cruz do Calvário. E por isso eu amo e sigo hoje Isa al-Masih, como é chamado pelos muçulmanos, Yeshua HaMashiach, como é mencionado em hebraico, Jesus Christus, como é dito na língua grega no Novo Testamento, ou Jesus Cristo, como dizemos claramente em inglês. E por que eu amo Yeshua HaMashiach, Isa al-Masih, Jesus Christus? A resposta é esta: porque no Calvário Ele carregou a minha culpa. Ele levou a minha vergonha. Ele pagou o preço. Ele me resgatou. Ele me reconciliou com Deus. O sangue derramado foi o dele, não o meu. Ele morreu por mim e Ele morreu por você. E nele todos encontrarão perdão para seus pecados. Toda a nossa vergonha é removida. Nossa culpa se foi.
A justiça dele cobre a nossa vergonha e podemos nos apresentar diante de Deus com honra. Pois como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A palavra grega para julgamento é crisis. É daí que vem a palavra crise. Entramos em crise, o julgamento final, mas se você está em Cristo Jesus, não há condenação. A palavra para condenação é crima. É daí que vem a palavra criminoso. Portanto, entramos em julgamento, mas temos a certeza, se estamos em Cristo Jesus, de que não sairemos desse julgamento como criminosos. Então, não temos medo do julgamento final se estamos em Cristo Jesus. É uma oportunidade para sermos vindicados diante do universo que observa. Então, o que o Messias nos diz? Aqui está nosso último slide. Eu acho que meu tempo acabou. Ainda estou funcionando no horário do leste aqui, irmão. Então, o que o Messias nos diz hoje? Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não sei com quais fardos você veio para esta casa hoje. Eu não sei com que vergonha e com quantos poderia ter sido, né, teria sido e deveria ter sido, você entrou por essa porta. Mas se você é um ser humano normal, provavelmente entrou aqui com alguns arrependimentos. Você entrou neste prédio com a sensação de que talvez tenha se afastado do Senhor em algum momento do passado recente. Talvez eu esteja escondendo alguns pecados de estimação. Talvez eu precise me reconciliar com alguém. Talvez eu tenha perdido a paciência tentando preparar as crianças para a igreja hoje, e elas ainda estão sentidas ao entrar na igreja. Elas veem o pai passando de um monstro furioso, tentando me preparar para a igreja, para um anjo ao entrar na igreja, e algo não está certo. E alguns de vocês estão sorrindo, vocês sabem do que estou falando. E Jesus diz para todos nós hoje: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Todos que estão cansados e sobrecarregados, e Jesus nos dará descanso. Eu amo Jesus e sigo Jesus por causa do que Ele fez por mim, pelo que Ele está fazendo por mim e pelo que Ele fará por mim no futuro. Amém. Não consigo pensar em mais ninguém que eu preferiria seguir na minha vida. Amém. Como eu disse, posso ser britânico de nascimento, irlandês de nascimento e americano por escolha, mas o mais importante é que sou salvo pela graça. Amém. Hoje é sábado de liberdade religiosa. Encorajo-os. Vivemos em uma terra onde podem escolher Cristo. Escolha Cristo hoje mesmo. Não deixe para depois essa decisão, mas decida-se por Cristo hoje. Peça que Ele seja o Senhor e Salvador da sua vida. Ele diz: aprenda de mim, aprenda meus mandamentos e lições. Quando você segue os ensinamentos de Cristo, Ele endireita de forma impressionante os caminhos diante de você. E posso olhar para trás como Josué e dizer que as boas promessas de Deus feitas no capítulo 1 se cumpriram em minha vida também. Amém. Então, jovem ou idoso, adventista ou não, o Messias veio por você e as promessas dele são suas também. Por que não escolher Deus hoje? Use sua liberdade religiosa e tome a melhor decisão da sua vida. Um dia no céu encontraremos aquele que nos amou, salvou, morreu por nós e que logo voltará por nós. Mal posso esperar para encontrar Jesus face a face. Vamos inclinar nossas cabeças e encerrar com uma oração. Pai Celestial, agradecemos que te alegras em perdoar abundantemente, não queres que ninguém pereça e não rejeitas quem vem a ti, pois nos dizes: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pai, te agradeço por essas preciosas promessas do Messias prometido. E Pai, oro para que quando Jesus voltar nas nuvens de glória, cada um dos nossos nomes seja encontrado no livro da vida do Cordeiro. Oro, Senhor, para que usemos as liberdades que ainda temos hoje no Canadá para escolher Jesus diariamente. Oro para que, ao escolhermos por Ele, sejamos tão cheios do Seu Espírito que nossas vidas sejam um testemunho vivo da Tua bondade, da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Ó Pai, oro para que as pessoas vejam Jesus em nós dia após dia, ou como disse João Batista, Cristo deve crescer e eu devo diminuir. Senhor, pedimos hoje que haja menos de nós a cada dia e mais do nosso Senhor e Salvador. E Pai, te agradecemos antecipadamente porque Tu completarás a boa obra que já começaste em cada um de nós. Então, Pai, estamos em Tuas mãos e Jesus, quando Tu voltares, por favor, venha me procurar. Em Teu nome oramos, amém.